Olá, você, querida! Olha eu aqui de volta. Que Deus abençoe seu dia. Estou aqui hoje para falar um pouquinho do fevereiro roxo e laranja. Você sabia que o mês de fevereiro tem uma campanha que colocou as cores nele, né? Roxo e laranja. O que quer dizer o fevereiro roxo e laranja? É claro, eu fui pesquisar também, gente. O fevereiro roxo, ele trata, né? Vai trazer a conscientização de doenças crônicas, né? Como o lúpus, o Alzheimer e a fibromialgia. Tá? Esses são as três doenças principais do fevereiro, que foi denominado fevereiro roxo. E o fevereiro laranja vai tratar especificamente de uma doença crônica, que é a leucemia, que é o câncer, né? Nós resolvemos, do Entre Amigas, trazer para vocês um pouquinho falando sobre isso. E nesse vídeo especial, não perca, hein? Vai ter a participação de algumas pessoas que têm essas doenças, algumas dessas doenças, e como que elas lidam com isso, como que elas identificaram essa doença na vida dela, vai ser muito importante para nós. Nós queremos trazer, mais uma vez, preciso falar isso, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de entender as coisas como acontecem, algumas coisas. Então, nessa busca por conhecimento, eu sempre digo que conhecimento nunca é demais. Quanto mais nós conhecemos, mais nós sabemos, mais nós podemos nos prevenir, nos precaver. E é essa a nossa intenção aqui, trazer para vocês uma consciência de algumas coisas, e que nós possamos estar buscando a todo momento esse conhecimento, porque esse conhecimento nos ajuda a passarmos mais leve pelas situações que temos que passar nas nossas vidas, a identificar. Você pode dizer, mas eu não tenho essas doenças, eu não quero saber disso, mas você pode ter alguém na sua família, algum amigo, alguma pessoa próxima que tenha uma dessas doenças, e isso vai ajudar você como lidar com essas pessoas, até como ajudar essa pessoa no momento de crise, no momento que ela estiver no auge, né, essa doença se manifestando. Então, queridos, vale a pena você conhecer. Então, pesquisa, busca, procura saber como que acontece, quais são os sintomas, como que você pode ajudar, como que eu posso ajudar. Se não está acontecendo comigo, eu posso ajudar outra pessoa. Eu vou ler aqui rapidinho, vou ler, tá, gente? Porque, como eu disse a vocês, eu não sou da área da saúde, o meu conhecimento é só pesquisando. Lúpus, que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune crônica e complexa, que pode afetar várias partes do corpo. Quando ela acontece, o sistema imunológico, que normalmente protege o corpo contra os invasores, como vírus e bactérias, começa a atacar erroneamente tecidos saudáveis do nosso corpo. E existem diferentes tipos de lúpus, sendo que os principais são dois, tá? Gente, o lúpus, ele ataca o sistema imunológico, né, da pessoa, que é as nossas defesas. Então, ele, em vez de ele atacar a doença, atacar quando tem alguma coisa errada, ele ataca as coisas boas também. Então, ele ataca os nossos órgãos, nossos tecidos que estão bons, entra assim em pane, né, o nosso sistema. Você vai ver isso claro no depoimento da nossa querida Adriana, que tem lúpus, que teve lúpus, né? Apesar de lúpus ser uma doença que não tem cura, mas Deus cura, gente. Deus é poderoso para curar aquilo que não tem cura cientificamente, mas ele tem, tá bom? Tem alguns sintomas que o lúpus pode apresentar quando você está na crise, né? No auge da crise do lúpus. A outra doença que nós falamos foi o Alzheimer. O Alzheimer é uma condição neurodegenerativa crônica e progressiva que afeta o cérebro,
Assim, a pessoa que apresenta essa doença tem problemas relacionados à memória, cognição e habilidades funcionais. Ainda é uma condição muito frequente, sendo a forma mais comum de demência, um termo usado para descrever uma variedade de sintomas relacionados ao declínio mental. Então, gente, o Alzheimer, ele traz esquecimento, né? Você perde a memória, perde a lembrança, esquece as pessoas que ama. A gente tem dificuldades, né, de conviver com pessoas que tenham Alzheimer, porque elas vão esquecer, elas não vão lembrar o que você está fazendo, algumas se tornam agressivas. Eu sei disso porque eu fui pesquisar também, perguntei para uma médica e tal, então tem algumas informações. Pessoa que teve alguém com Alzheimer na vida, na família, né, já não tem mais, mas como ela conviveu com isso, como ela conseguia lidar com esse dia a dia, tá bom? Tem os sintomas dessa doença, que é a perda de memória, a dificuldade cognitiva, a desorientação temporal. Então, a pessoa, eu conversando com a médica, que pegando informações sobre isso, porque nós, por algum tempo, achamos que nossa mãe estava começando a ter Alzheimer, mas ela não teve, não foi isso, ela não foi diagnosticada, mas como ela começou a ter alguns esquecimentos, não lembrava de alguma coisa, a gente pensou nisso a princípio, mas essa doutora, ela falou para nós que, e também eu lendo, via que a pessoa com Alzheimer, às vezes ela come, tipo, ela almoçou agora, e daqui a pouco ela não lembra que almoçou. E ela passa tô morrendo de fome, você não tá me dando comida, etc. Fica falando assim para os parentes. Ai, Jesus, tá voando tudo aqui. Mas é porque ela não lembra que comeu, ela não lembra que escovou os dentes, ela não lembra se saiu. Então, às vezes, tem pessoas que saem, não podem sair sozinhas, tá? As pessoas que têm Alzheimer precisam ser acompanhadas constantemente, mas às vezes, ela sai, vou ali, até ali na porta, e ela vai um pedaço curto, mas ela não lembra como que faz para voltar, nem onde ela estava, porque afeta a memória, tem dificuldade temporal, problemas de linguagem, mudanças na personalidade, no comportamento, pode ficar agressivo, pode ficar irritado, perdas das habilidades funcionais, dificuldades em julgamentos, problemas de orientação social, perda do interesse em atividades que eram o seu gosto fazer, começar a perder. São alguns sintomas do Alzheimer. Tá? Outra doença é a fibromialgia. É uma síndrome que causa dor crônicas musculoesqueléticas, eita gente, nome difícil, generalizada, sensibilidade em pontos específicos e outros sintomas associados. Assim, por sua variedade de sinais, o diagnóstico requer atenção. Seus sintomas são dor generalizada e crônica em músculos, ligamentos e tendões, pontos de dor sensível ao toque, fadiga persistente, distúrbio do sono, como insônias, dificuldades cognitivas, rigidez muscular, possíveis sintomas gastrointestinais, sensibilidade aumentada a estímulos externos, como luz, ruídos e mudanças climáticas, dores de cabeça, enxaqueca e outros problemas de saúde. Em suma, o fevereiro é o mês da conscientização das doenças crônicas, doenças que existem nas pessoas, que não têm cura. Algumas delas não têm cura, mas que você tem que conviver ao longo do tempo com elas. Então, como nós aprendermos a conviver com essa doença, a lidar com essa doença e até com as pessoas à nossa volta. Tá bom, gente? É isso. Também teremos o depoimento aí de uma querida que sofre da fibromialgia, como que ela diagnosticou, como que ela lida nos momentos intensos de dores, nos momentos, como que ela faz para conviver com essa doença, tá bom? Vai ser importante para você. Assiste todos eles. É conhecimento para as nossas vidas.
E por último, mas não menos importante, a leucemia, que aí tá ligada ao fevereiro laranja, o roxo é aqueles outros lá, tá bom, gente? A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células do sangue e da medula óssea, onde as células sanguíneas são produzidas. Dessa forma, a condição ocorre quando as células sanguíneas, geralmente os glóbulos brancos, começam a se reproduzir de forma anormal e descontrolada. Entre os seus sintomas, que podem ser variados, estão fadigas persistentes, sensação de fraqueza, palidez, infecções frequentes, sangramentos e hematomas incomuns, dor óssea e articulares, sintomas semelhantes ao da gripe, como febre, suores noturno e perdas de peso inexplicável. Esses são alguns sintomas que identificam que a pessoa pode estar, tá bom, gente? Não faz, eu tô me sentindo tão cansado, eu tô perdendo o sono, acho que eu tô com isso. Não, gente. Precisa ser diagnosticado. Então, claro, se você é quem mais se conhece, nós falamos isso no Janeiro Branco, né? Você é a pessoa que mais se conhece. Se você percebe que tem algo errado com você, que tá saindo do cotidiano, do normal, do dia a dia, gente, procura o médico, procura informações, procura fazer uns exames, procure. É você quem tem que cuidar de você, tá bom? E aí sim, vai lá diagnosticar. Com o diagnóstico, vai fazer o tratamento correto e faça o tratamento. Eu sei que a fé pode realizar coisas extraordinárias, mas nós não somos só espírito. Nós precisamos de fé, mas Deus deixou médicos, Deus deixou profissionais, pessoas com inteligência, com sabedoria, que estudaram, que sabem o que estão fazendo para nos auxiliar. E como você vai ver aí no depoimento da nossa querida Adriana, às vezes Deus cura sem precisar de medicamento, sem precisar de nada, mas às vezes ele cura diante do tratamento. Ele cura através do tratamento. O tratamento também é uma forma de Deus agir nas nossas vidas, de Deus nos ajudar, de Deus nos curar, tá bom? Não faça como aquela historinha que uma pessoa estava em um barco, o barco quebrou e ele ia afundar, pegou uma boia, ficou em cima de uma boia. Veio o resgate, o bombeiro, um barco para salvar ele, ele disse, não vou porque Deus vai me salvar. Veio um helicóptero para tentar tirar ele ali do mar, não vou porque Deus vai me salvar. Veio outro e tal, e foi enviando e ele fala, não porque Deus vai me salvar. E aí ele morreu, claro, afogado no mar, sem comida, sem nada, esperando Deus ir salvar ele. E quando chega lá no céu, isso é uma história, tá, gente? Ele pergunta para Deus, mas Deus, eu confiei em você, eu pedi para você me salvar e você não foi me salvar e eu morri. E Deus fala para ele, mas eu enviei o bombeiro no barco, você não quis ir. Eu enviei o resgate no helicóptero, você não quis ir. Eu enviei outro meio e tal, e aí os meios, e você não quis o meu salvamento. Por isso que você está aqui. Então, gente, nós precisamos entender que a forma de Deus nos salvar não é somente como a gente pensa. Às vezes ele quer nos salvar através de alguém. Receba o cuidado de Deus. Receba a salvação de Deus. Se você está pedindo, a salvação de Deus pode estar, a cura de Deus pode estar através do tratamento, pode estar através da terapia que você precisa fazer, pode estar através do medicamento que você precisa tomar, pode ser através da oração que você precisa fazer a cada dia. Então, aceite o cuidado de Deus e viva o extraordinário dele, o amor dele pela sua vida, espírito, alma e corpo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Agora iremos ouvir alguns depoimentos de algumas pessoas que passaram por algumas dessas doenças. Preste atenção. Olá, mulheres, bom dia. A paz do Senhor e a graça dele na nossa vida sempre, sempre
Bem, gente, estou aqui para falar do lúpus. Lúpus foi uma doença que foi acometida aos 16 anos de idade e é uma doença incurável, é uma doença degenerativa. Ela vai atrofiando os órgãos com o passar do tempo. E eu tenho 50 anos hoje, mas o meu útero é de 16 anos. Ele não desenvolveu. E eu tive muitas coisas com lúpus, mas os primeiros sintomas foram dores fortes nas juntas e muita febre. E todo mundo pensou que era febre reumática, que era... Aí diziam assim, ó, tu estás com doença de velho, artrite. Era, tu tão nova, mulher, com doença de velho. Eu vi muitas coisinhas assim. Aí meu cabelo caiu todo, porque eu tive vasculite cutânea no couro cabeludo. Tive vasculite cerebral, que são as convulsões. Tive pleurite, pericardite, ascite, nefrite, pleurite derrame no coração, no pulmão. Não. Pericardite derrame no coração, ascite derrame no peritônio da barriga. E teve trombosite na perna esquerda. Eu tive um monte de coisas, um monte de ites, mas se eu for falar vai demorar muito, mas o caso... Bom, não é o caso agora, né? O que interessa é saber como a gente pode prevenir se acalmando. Eu era muito estressada, eu queria resolver as coisas para ontem e eu não tinha paciência para nada, para esperar nada. Quando eu perdi uma coisa, eu ficava louca, agoniada, chorando. E era uma caneta, coisa simples, sabe? Que estava ali na minha mão. Só porque eu estava perturbada, aperreada, eu não encontrava. Entenderam? Então, assim, procurem manter a calma sempre. Faça exercícios físicos, exercício de respiração, ó. Quando estiverem aperreada, porque aperreio vem sempre, né? Não é, gente? Estresse vem sempre. Então, mantenham a calma, porque uma das coisas, os médicos, eles não sabem diagnosticar por que vem o lúpus, porque o lúpus, ele se desenvolve no organismo. Mas uma das coisas que eles me disseram, perguntaram se era hereditário, se alguém na minha família tinha tido. Minha mãe disse, não, nunca ninguém teve. Meu pai também, nunca ninguém teve. Então, um dos motivos era a hereditariedade e um outro motivo que eu lembro que ele disse muito estresse. Eles falaram, ela se aperreia muito, ela se estressa muito. E esse aí foi o ápice da coisa. Eu me estressava muito, muito, demasiadamente. Com qualquer coisa que me faltasse, eu já estava pilhada. Qualquer coisa que eu precisasse, eu já estava... E assim, mantenham a calma. Mantendo a calma pode-se evitar o lúpus. Não tem cura, só quem cura é Deus. No meu caso, eu digo a vocês, Jesus me curou do lúpus, porque eu tive 8 anos, crises consecutivas, todo ano eu me internava, certo? E uma das coisas que eu tive do lúpus foi a nefrite lúpica. Eu tive 3 vezes, 3 crises, e a última ela veio para acabar com meus rins, e por isso desenvolvi a IRC, que é a insuficiência renal crônica. Fiz 2 períodos de hemodiálise, fiz 6 anos de hemodiálise, aí fiz um transplante, passei 8 anos transplantada, rejeitou, infeccionou, tive que retirar o rim, voltei para hemodiálise, 7 anos de hemodiálise e depois transplante de novo de rim. Fazem 4 anos que eu transplantei novamente, glória a Deus, pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui contando a história, mas não era nem para eu estar viva. Vocês sabem disso, né? Quem é da área sabe. Mas é isso, gente. Então, mantém calma, tá? Se conscientize que o lúpus, enquanto tiver em atividade, se você tem o lúpus, enquanto ele tiver em atividade, você tem que conviver com a doença, tipo, como você tomar banho, cuida do cabelo, escova os dentes, você tem que conviver. Não te estressa com ele. Vai convivendo com ele que uma hora ele vai ficar não reagente, ele vai ficar em estabilidade e você vai viva a sua vida normal, certo? Quando puder sair, saia. Quando puder andar de bicicleta, ande. Quando tiver com dor, não anda. Toma os remédios, toma os medicamentos e confia em Deus, porque Deus cura a gente tomando remédio mesmo, tá? Tem esse negócio não. Ele me curou eu tomando remédio, certo, gente? Não tem esse negócio não. Não, porque Jesus me curou, não vou tomar remédio. Não, isso é da fé de cada um. Mas eu vou dizer a você que Deus me curou eu tomando os remédios, tá? Um dia ele disse, vai procurar a doença, não vai achar, e eu procurei, não achei. E tá aqui. Aí eu tenho 50 anos, eu passei 8 anos tendo crises, todo ano eu falei, né? Todo ano eu me internava, mas de lá pra cá
faz mais de 30 anos, gente, que eu não tenho nada de lúpus, tá certo? E nem remédio para lúpus eu tomo mais, tá bom? Então, que Deus continue abençoando vocês. Vocês fiquem firmes e calmas. Difícil, né? No mundo de hoje, tudo aumentando. Guerras e mais guerras, mas Jesus está voltando e é isso, tá bom? Beijo para todos vocês. Fiquem na paz. Que Deus continue abençoando cada uma. Olá, fui convidada para falar sobre o Alzheimer. E minha mãe teve Alzheimer. Ela deve ter lutado 10 anos com os sintomas disso e a família, consequentemente, né, também. No começo, são coisas muito imperceptíveis, como o esquecimento que todos nós temos, todos os dias, em qualquer idade. Então, são coisas muito sutis mesmo. Por exemplo, errar um caminho, passar da rua de casa quando está voltando, dirigindo de algum lugar. Depois, o esquecimento de palavras. Minha mãe já era uma pessoa que era meio esquecida de algumas palavras. E aí os anos vão se passando e as coisas vão se agravando debaixo dos nossos narizes e a gente não percebe. Até enquanto tem algum surto, alguma coisa muito séria, alguma coisa de agressividade, coisas escatológicas, esconder dinheiro, manias de organização, dobrar as coisas, tudo muito perfeito, começar a misturar as coisas, fazer coisas sem sentido mesmo. Sei lá, fazer um café e colocar sal. Fazer um café e colocar farinha, entendeu? A comunicação começa a ficar difícil, a pessoa já começa a não tomar banho direito, abre o chuveiro, esquece o que foi fazer ali. E aí, quando se tem o diagnóstico, mesmo assim, a gente ainda tem dificuldade de entender o que é da pessoa, o que é o comportamento, que seria o comportamento normal, né, da pessoa, e o que é inerente à doença. E aí é passada a medicação, né, aí o neurologista vai indicar que medicação seria, mas é importante salientar que não existe medicação que se cure ou que pare de evoluir. A evolução fica mais lenta. A minha mãe começou a apresentar por volta de uns 70 e poucos anos, ela faleceu aos 81, mas ela ainda deglutia, tem gente que esquece de como comer, tem que usar sonda, graças a Deus, não foi o caso dela, e já usava fraldinha, e nos 6 meses finais de vida dela, ela já não andava, mas isso aí eu nem acredito que foi inerente do Alzheimer, foi uma complicação que ela teve, realmente, pela questão da idade, coisas de saúde mesmo. E aí fica se tomando essa medicação e ela teve muitos surtos agressivos. Isso aí é de cada pessoa, né? A idade também que iniciou a doença. Eu sei que tem Alzheimer precoce hoje em dia, que a pessoa logo perde a fala. É muito triste, realmente. Enfim, a gente vai aprendendo a conviver com isso. Não é fácil, tem que ter acompanhamento, né? Às vezes até para ir ao médico era difícil, porque ela não sabe mais se portar nos lugares, né? É muito difícil. Depois passa a não falar coisas básicas. O que mais dificulta é isso. Porque a gente fica sem entender. A gente tem que passar a adivinhar o que aquela pessoa quer, né? É como um bebê que não tem ainda a fala desenvolvida. A gente tem que adivinhar do que é o choro, o que é a dor, o que é a vontade de ir ao banheiro. E já aconteceram episódios dela fugir, parar na casa do vizinho. E assim, fisicamente, você olhando, a pessoa tá perfeita, né? E realmente, fisicamente está. Mas mentalmente não. Também o tempo que ela ficou com a doença foi um tempão. Tem gente que desenvolve muito mais rápido e fica em situação triste muito mais rápido. É isso. Me lembrei de algo bem significativo, é que ela gostava de ter bichinhos, né? A gente dava bonequinhas pra ela. Na verdade foi a minha tia que teve a ideia de dar uma bonequinha pra ela. E ela ficou super apegada a essa boneca e ela se torna... Aí, ora, ela era a mãe da boneca, ora, a boneca era a mãe dela. E tem essas trocas aí. E eu já presenciei também isso num asilo que eu fui uma vez, né? Um lar de idosos, onde tinha 2 senhorinhas que tinham Alzheimer e elas... Uma dizia que era mãe da outra, era irmã da outra, e elas não eram nada assim. Não eram parentes, mas sempre tem essa troca, entendeu? É isso. Olá, meu nome é Priscila e vou lhes falar um pouquinho a respeito de uma doença chamada fibromialgia. É uma doença crônica e eu fui diagnosticada com ela no ano de 2015. Embora eu tenha certeza que eu padeço dessa doença desde que eu me entendo por gente. Quando eu era criança, eu sentia muitas dores no meu corpo, eram dores generalizadas. Porém,
sentia mais forte as dores nas pernas, eram dores insuportáveis. E meus pais sempre me levavam a médicos, fazia exames, eh, eu vivia me queixando e sempre os médicos diziam as mesmas coisas. Ela não tem nada, não é nada. E as dores nunca passavam. Então, eu achei que isso era parte da vida. Eu cheguei a pensar que sentir dor nas pernas, não conseguir dormir de noite por conta das dores, isso era algo normal. Era algo com que eu tinha que me acostumar e viver assim. Até que em 2015 eu conheci uma pessoa e comecei a explicar para ela um pouquinho das coisas que eu sentia, né? E essa pessoa falou, eu acredito que você tem fibromialgia. Então ela me deu o nome de um médico, me indicou, enfim. Eu fui até esse médico, expliquei tudo, ele mandou vários exames, fiz todos os exames. E como sempre na fibromialgia, vai por descarte, né? Se nos exames que você não tem absolutamente nada e os sintomas são sempre os mesmos, né? Tem alguns sintomas específicos para fibromialgia, que são dores musculares generalizados, dores nos ossos, muita enxaqueca, enfim, entre outros, aí vai por descarte. Então, se você, nos exames dá tudo negativo e você tem esses sintomas, acaba sendo fibromialgia. Foi assim como eu fui diagnosticada. Esta doença é muito difícil de ser explicada, porque é uma doença que, apesar de que sempre existiu, o nome a ela foi dada recentemente, tem muito pouco tempo. Então, nem os próprios médicos muitas vezes sabem explicar ao certo o que é a fibromialgia, porque não existe ainda, ou não se descobriu ainda o que causa esta doença, da onde ela surge, por que ela vem, por que tantas dores, enfim. Atualmente eu moro no Chile e aqui até que um médico me deu assim uma luz mais ampla. Eu consegui entender um pouquinho mais graças a esse médico aqui. Ele falou para mim que a fibromialgia nada mais é que os neurosensores do nosso cérebro, eles estão desregulados para a dor. Então, a pessoa com fibromialgia, ela sente o grau de dor, ela sente 7 vezes mais, com mais força, com mais intensidade do que uma pessoa que não tem a doença, né? Ele me explicou mais ou menos assim. E o que eu posso falar é que as dores realmente são insuportáveis, são dores muito chatas, ruins, intensas, sem trégua, é o tempo todo. Existe um ciclo vicioso, porque devido às dores você não consegue dormir. E por você não conseguir dormir também, as dores se intensificam, né? Então acaba que gerando-se um ciclo vicioso, onde a dor nunca passa, né? A dor nunca passa. Agora, é claro, quando a pessoa está em crise, que geralmente essas crises se dão quando a pessoa tem algum problema emocional forte, né? Essa doença está muito ligada com o emocional, com o psicológico. Então, quando a pessoa tem não sei, tá com o seu emocional um pouquinho abalado, tá com excesso de estresse, aí vem as crises. Nessas crises, as dores ficam tão insuportáveis que você realmente precisa usar medicação para controlar isso, né? Há muitos analgésicos, alguns dos remédios são inclusive tarja preta e tal. Porém, passando a crise, as dores diminuem, mas isso não quer dizer que elas desaparecem. Uma pessoa com fibromialgia, ela sente dor 24 horas ao dia, 7 dias, por 365 dias. É sempre, é sem trégua, é direto. Mas eu sempre falo assim para as pessoas que me rodeiam, você meio que acaba acostumando, né? Porque é muito difícil de você tentar explicar isso para alguém, que você está sempre com dor o tempo todo. É difícil que a outra pessoa entenda isso também. Então, muitas vezes você se cala, você não fala, você acaba suportando calada mesmo. E isso gera como é que eu poderia falar? Que você meio que se acostume a isso, né? E você só chegue a se queixar, a reclamar num período de uma crise.
Geralmente, pessoas com fibromialgia têm uma tendência muito forte a sofrer depressão também. De fato, na maioria das vezes, é um dos sintomas para poder se diagnosticar esta doença, né? Ter depressão ou ter uma tendência muito forte para ela. E é devido a tudo que eu falei anteriormente, né? Você sente dor todo o tempo. Isso faz com que a pessoa vá perdendo um pouquinho a alegria de viver, né? Porque imagina você, tudo que a pessoa faz sentindo dor, né? Seja lá o que for. Até mesmo dormir, deitar na cama, por exemplo, para mim, ir para a cama é uma tortura. Eu sinto muitas dores no momento que eu me deito. Tudo incomoda, o travesseiro incomoda, os lençóis incomodam, o cobertor incomoda, enfim, você não acha posição, nunca acha uma posição que sinta um pouquinho de alívio. Então, na maioria das vezes, uma pessoa com fibromialgia precisa de medicação para dormir também. Eh, Num determinado período da minha vida, que eu tive um episódio muito triste, uma tragédia familiar muito grande, eu tive uma crise de fibromialgia muito forte, eu acredito que foi a mais forte de toda a minha vida até então. Nesse período, eu tomava 8 comprimidos por dia. Eu fiquei uma pessoa muito, dependente dessas medicações e eu fiquei muito inchada mesmo. Não tinha ânimos para nada, eram medicações fortíssimas que me deixavam praticamente dormindo o tempo todo. Mas graças a Deus, nesse período foi quando eu conheci esse médico aqui no Chile, que ele pôde me explicar mais a respeito da doença e ele me deu um tratamento alternativo, natural. E aos pouquinhos eu consegui deixar toda essa medicação e fazer tratamento ou me cuidar apenas com um produto natural, né. Então, graças a Deus, fiquei liberta de toda aquela parte de fármacos, né, que me deixavam realmente eu acredito que eu vou usar uma palavra talvez muito forte, mas era assim que eu me sentia, oprimida, né, porque eu ficava dopada o dia inteiro e não fazia absolutamente mais nada na minha vida, a parte dos estragos, né, que esse tipo de medicações trazem para outras questões na saúde de uma pessoa, né. Então é isso, infelizmente eu não posso falar mais, né, porque como eu falei no começo é muito difícil de explicar, mas eu tentei, trazer aqui para vocês um pouquinho da minha realidade, do que eu sinto, né. Se você me perguntar como são essas dores, eu posso te dizer que elas variam muito, mas, geralmente no que se chega a um consenso, é que você sente como se tivesse fogo no seu corpo inteiro, o seu corpo está o tempo todo queimando, né. É uma sensação realmente de fogo, eh, só que é estranho, porque, por exemplo, aqui no Chile, na época do frio, eu sinto frio, eu tô com frio, eu tô com agasalhada, tudo, mas ao mesmo tempo sentindo essa sensação de ardor no corpo, né. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes eu falo para o meu marido: "Nossa, tá queimando, tá ardendo", né. Aí ele fala: "Ah, né, tira o casaco", ele geralmente a pessoa não entende, né, é muito difícil de explicar essas dores, então fala assim: "Ou então vai tomar um banho gelado, alguma co", mas você está com frio, não é algo externo, é interno, é como se seu sangue tivesse pegando fogo, ou então o seu osso tá uma brasa, né. Esse é um tipo de dor, mas tem outros. Por exemplo, às vezes você sente que tem um monte de agulha lhe afinetando, ou então eu lembro que uma vez eu estava numa crise muito forte e eu falei para a minha psicóloga, eu falei para ela: a sensação que eu tenho é que alguém tá enfiando uma espada, pegando fogo, assim, nas minhas costas, no meu ombro". Eu sinto muita dor no ombro também, na lombar. Eh, Tem outro tipo de sensação que a gente sente, que é como se tivessem suas pernas estivessem acorrentadas a umas bolas gigantes de chumbo, sabe, você tem que caminhar com elas, então você sente um peso gigante nas pernas, às vezes você sente formigamento no corpo, você sente adormecimento também, enfim, são vários tipos, não é só um.
né? Isso vai muito da crise, da intensidade da crise, enxaqueca, cefaleias, eh, crise de ansiedade também, né? Porque tudo isso faz com que você fique mais estressada, né? E enfim, basicamente é isso. Espero que eu possa ter esclarecido um pouquinho as dúvidas, embora eu também tenha muitas ainda, né? Como eu falei desde o começo, é algo muito difícil de explicar e de entender também. E espero que em breve tudo isso tenha respostas, né, para tudo isso. Que seja é uma doença que está em estudos, então eu desejo muito que os médicos, né, Deus capacite as pessoas para poder chegar ao, ao fundo real, né, do que se trata essa doença, para poder, inclusive, ter um tratamento, né, no futuro, quem sabe. Então é isso. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. A paz do Senhor para todos. Me chamo Patrícia e estou aqui para falar um pouquinho para vocês, com vocês, sobre a doença leucemia. É isso mesmo. Essa palavra é tão temida que, traduzindo em palavras mais comuns, né, câncer. E essa doença, ela fez parte da minha vida através de uma pessoa extremamente especial, que foi o meu pai, né? E eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês de como são os principais sintomas, né, que levou meu pai ao hospital. Meu pai ficou por volta de uma semana tendo quadros gripais leves, como se fosse dores no corpo, meio febril, sabe, quando a gente fica com o corpo mole, e isso se arrastou por volta de uma semana. Mesmo assim, ele foi trabalhar todos os dias, e no dia 7 de setembro, eu falei pra ele assim, falei, pai, ou o senhor vai no médico hoje, ou quando eu chegar da igreja eu vou te levar. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou no médico hoje. E aí ele foi com a minha mãe, né, ao médico. Chegando lá, fizeram uma bateria de exame. E o mínimo das plaquetas, né, de pessoas saudáveis, o mínimo é 180 mil. Meu pai deu entrada no hospital com 12 mil de plaquetas. Os médicos nem não conseguiram descrever como que ele conseguiu chegar lá. Foram feitos os exames, no dia seguinte saiu o laudo que a leucemia do meu pai era leucemia mieloide aguda. Há vários tipos de leucemia, vários graus de leucemia. E o grau do meu pai era o mais alto. E de lá, desse dia, ele já não saiu mais do hospital. E já começou todo o processo de tratamento. Um processo muito difícil, um processo muito dolorido, muito cansativo fisicamente, mentalmente, porque você, além de você ter que lidar com o tratamento, que é muito, os sintomas são muito difíceis, você precisa lidar com o seu estado mental, tanto dele quanto da família, quanto das pessoas que estão em volta. Que a nossa vida muda, dá um giro assim de 260 graus, da noite pro dia. E lá meu pai começou a fazer o tratamento. A primeira internação, ele ficou 3 meses internado. Teve êxito, né? Da primeira, a doença, ela, entre aspas, né? Se foi curado, né? Ficamos super felizes, achando que tudo tinha dado certo, né? E aí ele teve alta, ele viajou, foi rever o pai dele, foi muito bom. E quando ele voltou, ele precisava refazer novamente os exames e descobrimos que ela voltou novamente. E aí a gente volta de novo pro hospital e começa todo o tratamento de novo. Meu pai era ele e 3 irmãos, um homem e 2 mulheres. Foram coletados os exames deles para saber se eles poderiam ser doadores, mas infelizmente nenhum dos 3 era compatível com meu pai, nenhum deles. E aí ele entrou no banco de doadores, mas não apareceu nenhum que fosse compatível também a ele. E a última alternativa foi fazer comigo, né? Eu ser a doadora dele. Mas também tinha uma grande chance de não dar certo, porque eu não sou 100% compatível com meu pai, né? Sou 50%. Mas mesmo assim, nós doamos, e teve a pega da medula. A minha medula pegou, né? Ficamos muito felizes. Mas
não foi da vontade do Senhor que ele continuasse aqui, né? Hoje ele já dorme no Senhor, já descansa com o Senhor. Mas o que eu quero deixar para vocês, que se porventura vocês passarem por uma situação dessa, não é só o paciente que precisa de atenção, não é só o paciente que precisa de cuidado, não é só o paciente que precisa de tratamento psicológico, a família precisa também, porque é uma questão muito sensível da gente lidar, é um tratamento muito difícil. E possa ser que surja dúvidas em vocês, a leucemia, ela não passa de pai para filho, tá? Como a médica disse, a leucemia é assim. Ela falou desse jeito. É uma plantação, seu Claudinei. Hoje ela tá linda, 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 verdinha, tá perfeita. Aí, de madrugada, vem o sereno, vem a geada e queima tudo, de uma vez só. É a leucemia. A gente ainda não conseguimos descobrir a raiz, o porquê, entendeu? Como surgiu, ou algum tratamento que venha prevenir a leucemia. Infelizmente não existe. Mas, se você, porventura, fizer um exame, tá, de sangue, e por um acaso as suas plaquetas estiver ali, não estiver tão boa, insista com o seu médico. Vá atrás. Fala, por que tá tão baixa, sabe? Se você não tá com nenhum quadro de infecção, ela não pode estar menos, tá? De 100 mil. Se tiver, investigue. É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Porque o meu pai, quando foi no mês de julho, ele fazia check-up anual com o cardiologista, e no mês de julho, as plaquetas do meu pai já estavam 63 mil. Só que passou desapercebido pelo cardiologista dele, e quando foi em setembro, né, nós descobrimos que ele estava com leucemia. Então, eu deixo para vocês essa atenção. Quando vocês forem fazer exames de sangue, fique atento com as plaquetas. Se ela estiver baixa, questione o seu médico. Mas por quê? Entendeu? Tem alguma coisa que podemos investigar? Porque ela é uma doença muito silenciosa, ela não é como um câncer de mama que você consegue sentir um nódulo, perceber algo diferente, tá? Mas tem vários, como eu disse pra vocês, tem vários tipos de leucemia. Tem leucemia que tem tratamento, que as pessoas ficam boas. Eu conheço uma pessoa, sim, que deu entrada no mesmo tempo que o meu pai, uma jovem, e hoje ela está perfeita. Então, uma doença não vai ser igual a outra. O que vai ser igual vai ser o tratamento e o que você pode fazer para ajudar tanto o paciente quanto você mesma. Nunca se esqueça que o paciente tem família, tá? Que você é uma pessoa importante para o paciente. Então, que as pessoas que estão à volta também precisam de cuidado. Você também precisa de cuidado, como eu precisei de cuidar da minha mãe, meu filho, meu esposo. Nós fomos bem amparados. E por isso estamos aqui bem, graças a Deus, né? Trilhando o caminho e buscando cada dia estar mais firme com o Senhor, para logo, logo nós nos encontrarmos lá no céu. Então fica esse alerta para você. Persistiu alguns sintomas de febre, dor no corpo, tomou medicação e nada de melhorar? Procure um médico. Insista ali, tá? Fez algum exame de sangue, as plaquetas deu abaixo? Questione o seu médico. Se ele não der importância, procure outro. Mas, como eu disse, é melhor você pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Sobre a leucemia. Meu testemunho é muito grande, mas o tempo aqui é curtinho. Mas tenha certeza que tudo que nós passamos aqui na Terra é permissão do Senhor. Tudo é permissão do Senhor. E em todas as provas, nós vemos o cuidado de Deus. Patrícia, seu pai está dormindo no Senhor e mesmo assim você fala que teve cuidado do Senhor? Sim, pois o Senhor esteve ali conosco todos os dias. Todos os dias. Então, que você possa ficar com essa palavra. Se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma doença, lembre-se que você tem um Deus. Você tem um Deus que cuida e que zela por você. Mesmo nos dias mais nublados, tenha certeza que o sol nasceu. E o nosso Deus está aí, ó, cuidando de você, tá certo? Que você fique com Deus e que você fique com essa palavra. Um beijo e a paz do Senhor a todos. Pessoas lindas do meu coração, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir o nosso perfil lá no Instagram,
Entre Amigas CMS3. Um beijo no seu coração.